privilégio ter o pastor Mesquita aqui, hoje e amanhã também. Pedimos para que o espírito de revelação, o espírito de conhecimento, o espírito de discernimento, que possa se manifestar, Senhor da glória, entre nós. Que o teu governo se estabeleça tanto quanto nesse espaço, como também em nossas vidas. Que o Senhor possa governar a nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Boa noite, amém? Graça e paz, amém, irmãos? Eu estou com o diácono Alex aqui, que é o nosso líder, não sei cadê ele, está ali. Bom, faz parte da nossa liderança lá. Tem mais alguém do Guaibê aqui ou não? Só o diácono Alex. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus, amém, irmãos? Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja conosco em nome de Jesus, amém? Deixa eu falar algo para vocês. Esse tema, né, que o pastor Jesus me deu esse desafio para ministrar, é um tema que eu gosto muito quando nós falamos sobre legalidade, sobre identidade e sobre paternidade. Olha para o teu irmão e fala assim, legado, identidade e paternidade. Quantos entendem isso? Diga amém. Fala para o teu irmão, mas você vai se chocar com algumas coisas que vai ser falado aqui. Fala para ele, você vai se chocar com algumas coisas. Uma das coisas que eu vou te perguntar nessa noite, será que você vai deixar algum legado? A pergunta que eu faço. Porque eu venho de uma geração onde nós nos preocupávamos com o legado. E até os nossos pais também, eles se preocupavam com o legado. Só que hoje, o que é o legado? É aquilo que, na verdade, eu vou deixar para as minhas gerações. Quantos entendem isso? Diga amém. Só que, na verdade, quem está sendo as referências de hoje? Hoje nós não temos mais referência. As referências são poucas, porque os maus testemunhos, e eu não estou falando de igreja, estou falando até do mundo, porque hoje a sociedade, todo mundo tem um celular, todo mundo acessa a internet com muita facilidade, e a gente começa a se alimentar com coisas que você acaba recebendo esse legado na sua vida. Então, no Salmo 145, no versículo 4, aqui é um salmo de Davi que ele diz: uma geração louvará as tuas obras, e a outra geração anunciará as tuas proezas. Amém, irmãos? Então, uma coisa que nós temos que entender, eu não vou orar que o pastor Jesus já orou, me abençoou, tenho ele sobre um governo na minha vida, né, na área espiritual. Então, irmãos, nós temos que entender que nós não sabemos o dia e nem a hora, mas nós precisamos nos preocupar em deixar um legado. Hoje eu já estou indo para uma nova geração na minha família, eu já estou naquela geração de netos. Então, eu tenho a geração dos filhos, e se você só está na geração dos filhos ainda, vai vir a tua geração dos netos. Quantos entendem isso? Diga amém. E aí nós precisamos, como igreja, ser uma identidade, tudo que eu vou falar aqui está em cima de identidade, está em cima de paternidade, em cima de legado. Nós temos que, na verdade, começar a semear ou preparar a terra para que as nossas futuras gerações recebam todas as bênçãos que nós muitas vezes não recebemos dos nossos pais. Eu não vim de um berço cristão. Eu estou aqui pela graça e misericórdia de Deus. Mas muitos vieram de alguns berços de cristão, que na verdade nem foram referências para essas novas gerações. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quantos estão assustados? Diga amém. Então, irmãos, muitos não se preocupam com o amanhã. E quem não se preocupa com o amanhã, não está preocupado em deixar um legado. Eu não sou muito emotivo, mas a gente se emotiva, né? Ou melhor, a gente se quebranta. Eu fiquei sabendo que a minha neta foi batizada com o Espírito Santo de Deus, e ela tem 6 anos de idade.
Eu vou repetir, tá bom? Eu estou dizendo que a minha neta, com 6 anos de idade, foi batizada pelo Espírito Santo de Deus numa vigília. Pastor, o que significa isso? Fala para o teu irmão, legado. O meu posicionamento vai ser o legado da minha geração. A nossa postura hoje vai ser o futuro dessa geração. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que não conseguimos imputar em nossos filhos ou liderados o que temos de melhor. E quando eu comecei a escrever isso aqui, eu comecei a meditar comigo mesmo. Por que nós não temos isso? E há uns 10 dias atrás, eu estava conversando com o pastor Nizuzi sobre isso, porque há uns anos atrás, você conseguia ver alguns líderes, ou a tua própria família, que tinha alguns cacuetes teu. Eu, quando me converti, eu peguei aquela geração que agora é deputado aí, é o senador, sei lá o que ele é, que é da Assembleia de Deus, Márcio Feliciano. Era uma geração que os jovens queriam andar de suspensório na igreja. Ele estava deixando um legado. Era uma geração que queria subir um monte. Com quantos jovens eu já não subi um monte aqui nessa igreja, que hoje já são adultos, que eu não sei nem se estão na presença de Deus, mas a gente subia, porque a gente queria fazer um legado. Mas hoje, se você não gosta, não tem problema. Mas hoje, vamos subir um monte, para quê ou por quê? Não tem necessidade. Eu estava conversando na igreja esses dias, uma vez um irmão, ele subiu ao monte, e ele era meu vizinho lá de sala, lá no meu escritório, e ele falou assim, rapaz, eu estive no monte, e esse galho ficou em chama, ficou ali fumegando, e ele trouxe o galho. Eu andei com o galho na minha bolsa há quase 30 dias, irmãos, e eu não vi isso. Mas quem gosta de legado, crê naquilo que foi falado. É por isso que os pais, antigamente, eles contavam história. Meu pai contava tanta história que eu não sei se era verdade ou mentira. Porque eles contavam história. Eles gostavam de história. E quantos de nós não sente falta daquelas histórias que nossos pais contavam, irmãos? Sabe o que ele estava fazendo com você? Estava deixando um legado. Eu lembro quando eu viajava com meus filhos, que eles eram pequenos, tem aquelas bolas de identificação nas torres, eu falava, olha, o pai bateu uma falta, onde foi para a bola aí, cara? E ele falava, pai. Sabe o que eu estava dizendo para ele? Teu pai é o melhor. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E eu te pergunto, quem é o melhor para você hoje? Nós não temos mais referências. Por que nós não temos referência? Nós não estamos nos preocupando em deixar um legado. Quantos entendem isso? Diga amém. O apóstolo Paulo, ele proclama de uma forma ousada, né? Quando ele diz, sigam o meu exemplo, assim como eu sigo o exemplo de Cristo. Vamos repetir? Sigam o meu exemplo, assim como eu sigo o exemplo de Cristo. A essência da liberdade cristã reside em seguir o exemplo de Jesus Cristo, conforme declarado na NVI, né? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A igreja de hoje não tem mais quem imitar. Talvez você veja o teu pastor e você fala, é meu pastor, é mais um. E aí você vai numa internet e se alimenta de pessoas que você não conhece. Talvez você assista o culto de outros ministérios e você não quer assistir o culto que você se alimentou hoje. Eu já vi ao vivo e a cores, eu não preciso ver mais. Mas com certeza você não absorveu 20% do culto que você foi ministrado. E você quer começar a ouvir pessoas, porque você acha que aquela pessoa vai deixar um legado para você. E quem deixa um legado para você é aquele que anda com você.
Quem deixa um legado é aquele que anda com você. É aquele que caminha com você. Por isso que o apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores. Paulo não andou com Cristo. Paulo não andou com Cristo. Mas Paulo teve contato com os apóstolos de Cristo. E ele pegou o que era melhor. E quando eu quero ir atrás do que é o melhor, eu entendo verdadeiramente o legado. Quantos estão entendendo? Diga amém. Pode me ajudar aí que assim eu não preciso abrir a Bíblia aqui. E aí nós precisamos, como discípulos de Jesus, nós precisamos entender que nós fomos convocados para ser seu imitador. Fala para o teu irmão: você tem uma convocação ao levantar as mãos, confessar Jesus, para dar continuidade naquilo que Ele te chamou. Porque vai chegar um momento. Esses dias eu fui visitar um irmão no hospital e eu falei para ele: cara, eu já passei dos 60, se eu tiver mais 20 anos de vida, eu estou no lucro. Aí ele falou assim, aí a esposa dele falou: pô, pastor, não fale isso que ele chora. Porque talvez ele me veja no papel de paternidade, ele me vê uma identidade. Ele me vê dizendo: poxa, eu quero seguir os passos do meu pastor. E eu te pergunto: você quer seguir o passo do teu pastor? Por mais imperfeição que nós tenhamos, a unção, foi o que eu preguei ontem na igreja, ontem não, na quinta-feira, ela tem que estar sobre a minha vida. E quando a unção está sobre a minha vida, eu sou usado pelos dons. E eu não quero morrer com os dons que Deus me deu. Eu quero dar continuidade para a igreja a qual eu pastoreio e para a minha família. Porque eu não quero morrer com os dons que Deus me deu. Eu não quero, quando o mesquitão morrer, está lá escrito: aqui jaz. Não, não quero. Eu quero que esteja escrito: esse homem deixou um legado. João 13,15. Dá para colocar, por favor? João 13,15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Porque eu vos dei o exemplo. Para deixar legado, nós temos que dar exemplo. Porque pode ser um legado positivo, como um legado negativo. Agora, quando Jesus está falando conosco, quando o apóstolo Paulo diz, ele está dizendo: o exemplo é de Cristo, e Cristo era santo, e nós somos pequeno Cristo, porque nós somos cristãos. Então o nosso exemplo tem que ser referência para as pessoas. Porque a Bíblia diz assim, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aponta para o teu irmão: passa a ser uma nova criatura a partir de hoje. Não, fala como profeta, meu irmão. Fala assim: a partir de hoje, seja referência para as pessoas, porque amanhã você vai ganhar uma identidade e você vai ter uma paternidade. Mas isso vem tudo através do quê? Do legado. Mateus 11:29, o que diz? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, irmãos. Quando Paulo afirma algumas determinadas coisas, e está lá em 1 Tessalonicenses 2,14, siga meu exemplo assim como eu sigo de Cristo, em 1 Coríntios 11:1, ele instrui os crentes a examinar cuidadosamente a vida de nosso Salvador e a vida dos seus servos fiéis, e já havia dado uma ordem semelhante,
em outras ocasiões. Portanto, rogo que imitem o meu exemplo. No grego, o verbo traduzido como imitar, que é o mimetai, significando tornar-se uma pessoa que reproduz as palavras e comportamentos de outra. Meu irmão, as pessoas, e é o que eu vinha conversando com o pastor Nisuzi, parece que nos frustra quando as pessoas que caminham conosco não andam como a gente. Estou casado com a pastora Lé há 41 anos. E às vezes ela se veste, e eu não vejo quando ela se vestiu, e a roupa às vezes está no mesmo tom que o meu. O que significa isso? O andar junto. É o caminhar. Salmo de número 1, o que diz? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda de quem? Aponta para o teu irmão e fala assim: digas com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Eu sou de uma... Quem tem mais de 60 aqui? Essa igreja é nova, hein, pastor? Nós éramos de uma geração que nós gostávamos de ouvir os mais velhos contar ou as verdades deles ou as mentiras deles, mas nós gostávamos, porque aquilo nos alimentava, irmãos. O pastor alimentava com mentira? Não é, eles contavam com tanta seriedade e crendo tanto naquilo que eles falavam, que nós acreditávamos. E uma coisa que eu via muito interessante naquele pessoal mais experiente, que eles não queriam que nós se contaminássemos com as coisas erradas deles. Você estava com o mais velho antigamente, se ele praticasse algum erro, ô moleque, vai para casa. Hoje não. Qual é o legado? Fica aqui comigo. Se prostitui, usa droga, não respeita os pais. É uma geração que não sabe deixar legado. Irmãos, eu não sei qual o tempo, qual o dia, qual a hora, mas de uma coisa eu tenho certeza, porque Deus já me deu os 2 sonhos com o arrebatamento. A qualquer momento, o Senhor Jesus vai chamar a igreja dele. E o pior de tudo, nem todos subirão. Se você crê na segunda chamada, é problema teu. Eu sou chamado de filho, sou filho do rei é príncipe, eu vou de primeira classe, então eu vou na primeira. Se tu quer ir na segunda, é problema teu, meu irmão. Não sei se vai ter segunda. Então, o comportamento que você está tendo hoje, o posicionamento que você está tendo hoje, presta bem atenção que eu estou falando. Eu sou um homem de Deus, o pastor Jesus me conhece a minha vida, estou na frente da minha esposa, na frente da pastora Liliane, de alguns amigos meus que me conhecem. Meu irmão, se você brincar de crente, você não herdará o reino do céu. Pior de tudo, os teus, que era para você deixar um legado de bênção, também perderão a salvação. Porque não é de qualquer jeito que você vai herdar o reino dos céus. Não é de qualquer maneira. É tornando-se uma pessoa que reproduz as palavras e comportamento de outra. De quem? Da liderança. Pastor, não estou satisfeito aqui. Vai para outra, queridão. Se a fonte que você está bebendo aqui não sacia mais tua sede, me perdoa, você está no lugar errado. Eu canso de falar isso na igreja. Às vezes, as pessoas, pô, pastor, o senhor me mandou embora. Meu irmão, não adianta você estar num lugar onde a fonte não sacia mais a tua sede, pô. Porque quando eu perco essa fonte aqui, eu não vejo mais essa fonte como a minha referência.
Repita comigo: tornar-se uma pessoa que reproduz as palavras e o comportamento de outra. E esse termo é um termo grego, e é a raiz da palavra em inglês, mime. Paulo escolhe o mesmo verbo ao instruir os efésios, quando ele diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus os perdoou. Fala para o teu irmão: você quer legado? Perdoa. Pastor, o senhor não faz ideia o que a pessoa me fez. Se Jesus fosse morrer na cruz, pensando no que você já fez, você jamais seria salvo. Pastor, tem que perdoar? Tem. Ah, mas eu tenho. Porque se você não perdoar, o teu filho, ele vai ver que você não perdoou, que você tem um coração amargo, e então o legado que você está deixando é um legado negativo. Olha para o teu irmão de uma forma fantástica. Fala assim: você podia ficar sem essa hoje. Fala para o teu irmão: esses 15 mangos veio para me machucar, cara. Essa geração é uma geração que estão recebendo o legado de pessoas que não deveriam ter influência nenhuma por não estarem fundamentadas na verdade que é a palavra de Deus. Sabe por que muitas vezes eu me incluo, nós cometemos algumas coisas que estão fora do propósito de Deus? Porque eu me alimento de pessoas que muitas vezes eu não conheço e não estão fundamentadas no mesmo propósito daquilo que eu tenho que viver, e eu acabo aceitando essas coisas. A gente brinca, eu e minha esposa, nós estamos naquela fase que a gente briga um com o outro, daqui a pouco já está de bem. Falei para a pastor Jesus que ela queria me matar, né, irmão? Porque tudo que eu pedia para ela vai me matar a qualquer hora, né? Mas isso é o relacionamento de 41 anos de casado, irmãos. Quantos entendem isso? Meu filho esses dias falou para mim: pai, eu quero ter 10% do relacionamento que o senhor tem com a mãe. Somos um casal perfeito? Não, mas de forma nenhuma. Mas nós lutamos diariamente para deixar um legado para os nossos filhos. Se eu conseguir ver o futuro marido da minha neta, das minhas netas, que são 2 agora, a esposa do meu neto, você mais que feliz, irmãos. Mas talvez não veja, mas pelo menos eu tenho certeza que a minha semente está lá. Agora, uma coisa que eu vejo que essa geração, agora estou falando de pai, sabe por quê? Isso aí eu vou falar amanhã, mas eu quero dar já um gancho agora. Eu quero que você repita comigo: o meu filho, ele é apaixonado por mim até os 10 anos de idade. Por quê, pastor? Porque você é a referência para ele até os 10 anos. Você é o super-homem dele. Tudo, ele tem você como referência. Mas fala para o teu irmão: é até os 10 anos só. Porque os 11 aos 15 anos, ele começa a ter as amizades. E aí tira ele do propósito. E aí com os 17 para 18 anos, ele tem uma pessoa que vai ser a futura esposa dele na cabecinha daquela pessoa. Seja uma moça ou um homem. E aí você já ficou no terceiro plano dele. E aí ele casa um dia. E ele vai na tua casa de vez em quando.
e aí ele passa a ter filhos, ele vai na tua casa uma vez por ano. As mães ficam tudo agoniadas, né? Mas é assim. Sabe por quê? Porque você não deixou legado. Todo dia dos pais me dá vontade de chorar, irmãos. Porque todo dia eu ligava para o meu pai. A benção, mãe. A benção, pai. Deus que te abençoe. Todo domingo eu tinha que ir na casa dos meus pais. Mas a geração de hoje, eles dizem até que amam, mas eles não querem aproximação. A nossa geração, a gente não tinha liberdade de falar para os nossos pais: pai, eu te amo. Mas nós não trocávamos eles por nada. Por que os filhos saem com tanta facilidade hoje de casa? Porque eles querem perder o contato da paternidade, da identidade e do legado. Meu irmão, isso aí, a Bíblia já fala sobre isso. E aí como você vai dar continuidade naquilo? Foi erro dos pais? Não. Foi erro dos filhos. Porque quando você pega lá Eliseu e Elias, você vai ver que Eliseu ele tinha uma família, mas ele queria um galardão de profeta. Ele entendeu a paternidade sobre a vida dele, entendeu que ele precisava de um pai espiritual. Irmãos, eu tenho um respeito incrível com o pastor Nizuzi. Nós temos um grupo aí, você pergunta para ele, se eu não falo senhor, não senhor. E o dia que eu perder isso, eu estou me distanciando daquele que me ensinou algumas coisas. Pode perguntar para ele. Eu posso abrir meu WhatsApp aqui e mostrar para vocês. Porque quando você perde algumas frases na sua vida, como a benção, senhor, não senhor, o respeito não existe mais e acabou-se a legalidade, ou melhor, o que nós chamamos do quê? De legado. E aí vou falar até sobre a legalidade, porque quando acaba o legado, eu passo a dar legalidade, eu abro uma brecha na minha vida espiritual. Eu não tenho problema nenhum, quando eu viajo, estar falando com os meus superiores, com o clero, que eu vou viajar. Não tem problema para mim, irmãos. Ah, fica querendo saber da minha vida? Não, eu estou querendo saber da tua vida sim, sabe por quê? Porque se você aconteceu um acidente, a primeira pessoa que você vai ligar para orar por você sou eu. E eu te pergunto nessa noite, o que te impede de você dar satisfação? Pergunta para o teu irmão, em nome de Jesus. Fala, o que te impede de dar satisfação? Sabe o que te impede? A rebeldia, a desobediência, a falta de educação. Você não teve na tua família, você, agora eu sou crente, também não vou ter. Não, negativo. Resgata aquilo que você nunca teve, meu irmão, e passe a ter de uma forma diferente. Quer ser crente? Quer que a tua família seja salvo? Chore, clame agora, para depois dar o grito de vitória. Exorte teu filho, meu irmão. Exorte a tua liderança. Conversa com eles. Aquele que fala, eu vou sair, sabe por quê? Ele está dizendo que vai sair? Porque ele não quer estar debaixo de um governo. E quando nós confessamos Jesus,
uma das coisas fundamentais da nossa vida é estar debaixo de um governo. Seja espiritual ou seja físico, eu tenho que estar debaixo de um governo. Salmo 78, 1:8, diz assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca, abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvidos e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não encobriremos os seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que fizesse conhecer os seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e contassem os seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das suas obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, que não fosse como seus pais, geração contumas e rebelde, geração que não regeu o seu coração, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Deus não queria aqui que as próximas gerações seguissem o exemplo negativo das gerações passadas. Então ele convoca o quê? Uma geração presente, para deixar um testemunho, um ensino de herança, que pudesse o quê? Perpetuar o conhecimento de Deus em gerações vindouras. Irmão, eu sou apaixonado quando eu vejo algumas crianças da igreja me imitando. Outro querendo tocar chofar. Cara, isso não tem preço, sabe por quê? Eu posso um dia ir embora, que eles vão dar continuidade ao nosso ministério. Isso é legado, meu irmão. Filho do Alex lá, dizem que ele faz a cara feia que eu faço, que eu não sei nem se eu faço cara feia. Para mim isso é fantástico, meu irmão, porque os filhos da minha liderança são os meus netos espirituais. Você entendeu como é que funciona o negócio? E esse negócio funciona, meu irmão, porque você vai pegando uma geração que você vai vendo. Esses dias dizem que as crianças estavam brincando lá de pastor, e o pastor era eu, e tinha um que queria ser o pastor, queria derrubar as pessoas, porque Deus me deu esse ministério, eu não tenho culpa, me deu. E eles estão vendo, e eles estão aprendendo. O ser humano, a ciência já provou isso, ele aprende convivendo com o outro. E esses dias eu estava ouvindo sobre o animal, né? Meu cachorro é meio desobediente, acho que deve ter puxado a mim. E eu estava vendo que o animal, principalmente o cachorro, ele não respeita os tons de voz, são os gestos. Então, quando você faz o gesto, ele sabe que já é para você, ali para ele sair. Aí você sai, aí você acha que foi o tom da tua voz que fez ele sair. Não, foi o gesto. E quando esse cara aqui, ele adestra animais, ele estava falando, eu falei, poxa, que interessante. E o ser humano também é dessa forma. Ele aprende caminhando com homens de Deus. Se você não quer andar com homem de Deus, você nunca vai ter experiência com Deus. Para Eliseu tomar posse da porção dobrada, a Bíblia diz que mais de 50 ficaram lá atrás do Jordão. E ele foi atrás. Ele viu. E o pai espiritual dele fala assim, o que tu quer? Eu acho que se fosse eu falava assim, pô garoto, sai do meu pé, meu irmão. O que tu está querendo comigo? E o jovem da igreja fala, pastor, eu quero a porção dobrada. Você está preparado? Estou indo para outro lugar. Eu vou com o senhor. Estou indo. Não, eu estou indo com o senhor. Não vou largar não, eu quero a porção dobrada. E o que aconteceu na vida daquele cara? Fala para o teu irmão, pelo posicionamento, ele recebeu. Isso é paternidade, isso é identidade, irmãos. Isso é legado.
Esse apelo é para nós também. Não temos a mesma responsabilidade diante de Deus de deixar uma herança através da nossa vida, da nossa experiência com Deus, uma herança espiritual que vai assegurar que as próximas gerações continuarão servindo e seguindo ao Senhor. Pergunta para o teu irmão, qual o plano que você tem para a igreja do século 21? Qual o plano? Me perdoa. Eu não sei o que vai acontecer. O homem que é uma referência para os jovens aí em ministração, esses dias falou algo que machucou toda a sociedade que acompanha ele na internet. Cadê a geração? Cadê a geração? Quando nós viemos para essa igreja aqui, o púlpito era aqui, né? Não é isso? E nós tínhamos aqui a Assembleia de Deus aqui, ó. Eu fazia parte da Assembleia de Deus, era aqui, ó. Aí a gente até brincava, né? Da ponta para lá está a Batista, e assim sucessivamente. Nós estamos aqui. Porque nós gostávamos. Fala para o teu irmão, você tem que gostar, cara. Você tem que ter sede, você tem que ter fome. Os desânimos vêm. A preguiça até bate de vez em quando. Mas quando você entende que tem uma pessoa na frente, que daqui para amanhã pode jogar o manto, você tem que ser o primeiro a estar lá para buscar. Por que nós não somos eternos, irmãos? E quem nós vamos deixar? Uma geração falha? Uma geração fraca como é a geração de hoje? Perdoa, a geração de hoje é fraca. Porque uma geração que não respeita, não tem princípio de autoridade, para mim é uma geração fraca. Eu não sei se eu já falei nessa igreja, uma vez um jovem na igreja lá, um garoto, eu conversando com outra pessoa encostado no meu carro, ele queria passar entre eu e o carro, acho que ele viu em algum filme, queria, não sei nem o nome que se dá isso, quando a pessoa entra dentro da outra, e eu, quem me conhece sabe que eu faço isso, ele enfiava a cabeça e eu imprensava a cabeça dele aqui, não vai passar, irmãos, mas não vai passar mesmo, porque na minha geração, se você não sabe, pode consultar o Google aí, eu tomava um croque, e não é esse sapato que usam emborrachado, tá? Era um cascudo, meu irmão. Ai, o cara mais novo que passasse na conversa no meio dos mais velhos. Hoje é uma geração, olha Zuzi, olha Eliane, não tem princípio. Não tem princípio. Eu posso chamar ele de Nizuzi, mas eu não chamo ele de Nizuzi. Porque espiritualmente falando, quando eu chamar ele de Nizuzi, eu estou querendo me igualar com quem me dá cobertura. Você entende isso, irmãos? Quando você, vem aqui. Não, vem aqui. Ô senhor, eu posso falar com o senhor agora? Porque são princípios. E esse princípio, no mundo espiritual, não pode ser quebrado. Nós tivemos 7 semanas sendo ministrado lá na Missão Shekinah, eu e minha esposa. E nós aprendemos algumas coisas que nós vamos levar para a nossa liderança. Porque princípios não se quebram. Princípios, ainda mais no mundo espiritual, não se quebram. O pastor Jesus não tem idade de ser meu pai. Mas nem por isso eu vou desrespeitá-lo. O pastor Nilton não tem idade de ser meu pai. Mas nem por isso eu vou desrespeitá-lo. O pastor Marcos é 5 anos mais novo que eu. E nem por isso eu vou desrespeitá-lo. Eu quando vou entrar na cantina lá da nossa igreja, eu posso entrar? Posso pegar alguma coisa na geladeira? Princípio, irmãos. E quando você faz isso, você vai deixando um legado. O inimigo tem uma grande facilidade de atuar nessa geração, porque são jovens fracos, me perdoa os jovens, e a igreja não fica fora dessa. Uma geração que aceita tudo com muita facilidade. Nós estamos vendo uma geração que não questiona,
uma geração que não gosta de gastar energia, uma geração que se sujeita a qualquer tipo de alimento. É por isso que o pecado hoje é muito notório dentro das igrejas, porque é uma geração que se contamina com muita facilidade, irmãos. E aí, quando uma geração se alimenta com muita facilidade, eles estão gerando um legado negativo. E aí, quando o mentor vai dar a direção, eles se rebelam. O filho pródigo tinha uma família, repita comigo, o filho pródigo tinha uma família. E ele opta em conhecer o mundo, sair debaixo da cobertura do seu pai, se preocupando com tudo, menos com aquilo que ele havia aprendido. Mas olha o que é o legado interessante na vida do filho pródigo. Ele sai, ele deixa seus pais, pela lei daquela época, o filho mais novo não podia herdar nada, e o pai, ali na posição de Deus, falou: você quer? Ó, vai. E ele vai para o mundo. A Bíblia não narra se ele passou 1 mês, 2 meses, 2 anos, 10 anos, mas ele foi para o mundo. Chegando lá no mundo, ele viu que, na verdade, ele pegou o ônibus errado, irmãos. E o que ele se lembra? Que na casa do seu pai era diferente. Sabe o que o pai tinha lançado sobre a vida dele? Um legado. E o que ele faz? Ele volta. Fala para o teu irmão, não se afasta não, para você querer voltar um dia, irmãos. Porque às vezes, pode ser que não dê tempo. E infelizmente, dentro das igrejas evangélicas, existem muitas pessoas que estão afastadas de Deus. Pessoas que vêm cumprir agenda. Quer conhecer uma pessoa que congrega contigo? Tira o cargo dela para ver se ela vai permanecer. Tira a patente dela, vai. Aí eu quero ver se ela vai permanecer. Ah, eu sou líder de célula. A partir de hoje você não é mais líder de célula. Eu sou líder. Se manifesta até. Por que tem pastores que não param no nosso ministério? Porque não tem púlpito, vai para o banco primeiro. Eu quero pregar. Não, primeiro você vai entender o processo. Fala para o teu irmão, e todo o processo dói. Dói, irmãos. E aí nós devemos assumir uma parte dessa responsabilidade, porque acabamos recebendo o legado negativo do passado. E ao nos converter, a gente vem chapado de entulhos. A gente vem com a bagagem cheia, meu irmão. Fala para o teu irmão, bagagem cheia dá excesso, meu irmão. E o excesso, quando você chega para fazer o check-in, é uma grana incrível, meu irmão. E muitas pessoas, quando vêm com a bagagem cheia de entulhos. E você não entende que você precisa mudar. Porque existe uma nuvem de testemunhas. Olha para o teu irmão e fala assim: você pensa que as pessoas não sabem onde você congrega, meu irmão? Fala para ele, fala assim: você sabia que as pessoas sabem onde você congrega? Você pensa que as pessoas não caguetam você para mim, não? Não entrega você para o pastor Jesus? Ou tu pensa que você faz no secreto? É, meu irmão. Eu não sabia que o irmão era daqui uma vez, fui levar lá uns extintores onde ele trabalha, fui totalmente sem educação, não foi, irmão? Não, irmão. Fui educado. Daqui a pouco ele, pastor Mesquita, olha se eu chego lá cheio de arrogância, cheio de prepotência. Aí o irmão, pastor, aí eu falo, tudo bem, na paz do Senhor. Aí tu vira crente de novo, já viu? Você tira aquela máscara, coloca a máscara, tudo bem, na paz do Senhor. Irmão, ou você é crente, ou você não é crente. Porque a Bíblia diz assim, que pelos frutos te conhecereis. E a árvore que não dá fruto, ela é o quê? Cortada.
e lançada aonde? E sabe que fogo que é? Do capeta, meu irmão. Aponta com esse dedo aqui para o teu irmão, aponta mesmo na cara dele, eu sou responsável. Aponta para o teu irmão em nome de Jesus, você não tem mão? Tem aqui, ó. Fala assim, eu quero te falar algo nessa noite. Ou você muda, ou você vai ter um legado de destruição. Ou você muda, ou você vai ter um legado de destruição. Irmãos, meus filhos foram fazer um curso em São Paulo. E ele estava num treinamento numa empresa. E o cara, um dos diretores da empresa começou a olhar para ele. E essa empresa a qual ele foi fazer o curso é uma empresa muito competitiva no mercado de robótica. Aí ele começou a olhar, ele com o crachá escrito Mesquita, aí ele levantou, o cara, pô cara, você tem a feição de uma pessoa conhecida. Ah, diz que eu pareço meu pai. Ah, seu pai trabalha onde? Pô, trabalhou na Dow. Tu não é filho do Mesquitão, né, cara? Não, sou filho do Mesquita, trabalhou na Dow. Ele falou, cara, hoje eu estou nessa empresa porque teu pai me alavancou muito para mim chegar aqui um dia. Legado, irmãos. Assim como ele poderia falar, você é filho do Mesquita? Pô, aquele cara não estava com nada. E qual seria a reação do meu filho? Quando meu filho entrou numa empresa aqui na Carbocloro, diz que tinha um Mesquita lá, diz que o cara era o capeta. Aí os caras falaram, você é filho do Mesquita? Aí ele, sou, mas não, é um garoto bacana, você é filho, tem certeza? Tenho. Pô, teu pai aqui era um endemoniado, meu pai nunca trabalhou aqui. Aí que foram descobrir que era outro Mesquita. Meu irmão, você viu como é a vida da gente? Fala para o teu irmão, que testemunho você está dando aí na rua? Fala para o teu irmão, quantas multas você tomou esse ano? Fala para ele assim, quantas multas você passou para outra pessoa que você tomou? Aí fala para o teu irmão, tu é um bem sem vergonha. É o legado que você está deixando, meu irmão. Fala para o teu irmão, você dirige sem habilitação? Você deixa teu filho manobrar o carro na garagem? Deixa? Pastor, ele só liga o motor, não interessa. Ligou o motor, já está conduzindo. Quantos fazem isso? Diga amém. Irmão, legado. Se não houver um posicionamento hoje, nós teremos uma igreja não fundamentada em Cristo. Repita comigo: líderes doentes geram igrejas mortas. Se não deixarmos um legado, se não reativarmos, meu irmão, e é tempo da igreja ser reativada, naquele processo que nós chamamos, que eu digo, que o apostólico ele está junto com o profético, e nosso ministério crê nos 5 ministérios, e nós precisamos reativar essas coisas, porque hoje a igreja de hoje, ela não está mais fundamentada na graça, ela está fundamentada naquilo que ela acha que é importante para ela, e que é o que é importante para a igreja, é tudo que é fora do propósito de Cristo. Às vezes você vê as igrejas grandes, mas fora do propósito, irmãos. Igrejas que não estão mais fundamentadas. Durante muito tempo eu preguei, já falei, né, que Cristo está sobre sobre as nossas vidas. Não. Cristo é o fundamento, Ele está por baixo. Porque pode ser o prédio do tamanho que for, se tem um bom fundamento, ele não cai. Cobertura eu mudo, fundamento é o único. Eu posso destruir todo aquele material que está
sobre o fundamento. Mas o fundamento é o mesmo. O dinheiro que você gasta mais numa construção é o fundamento, as sapatas. Porque ali você vai falar se o teu prédio vai ter 5 andares, 10 andares, 20 andares, 50 andares. Fala para o teu irmão, Cristo, Ele é o nosso fundamento. E eu preciso estar fundamentado nos propósitos dEle. Aí você nunca vai cair e você vai gerar um legado de bênção em nome de Jesus. Irmãos, nos preocupamos com cobertura, é cobertura de fulano de tal, é cobertura não sei do que, eu sou coberto, não, fundamento, fundamento é tudo, irmãos. Se aqui só tivesse telhado, nós não estaríamos aqui, porque isso aqui não estava fundamentado. Quantos entendem isso? Diga amém. Muitas pessoas estão carregando consequências nos seus lares, frutos de decisões e atos dos seus antepassados. São pessoas que hoje carregam marcas e estão destruídas, porque não conseguem nem liberar perdão e não conseguem perdoar. O maior problema que eu vejo na vida de um cristão é ele não saber perdoar. Às vezes nós pregamos até sobre perdão, mas nós não gostamos de perdoar. E o que nos leva a isso? Eu chamo que são marcas do passado, que cauterizou na sua vida, e você nem se toca que você tem aquela marca. E se a igreja ela não mudar esse processo, nós vamos carregar essa marca, fazendo um legado fora do propósito daquilo que nós estamos falando que é Cristo. Quantos entendem o que estou dizendo? Diga amém. Irmãos, a maior riqueza que deixaremos não é nosso carro, não é nossa casa, não é nem a igreja, e sim valores que semeamos na vida de outras pessoas. Pega na mão do teu irmão, fala assim: o maior bem que você vai deixar, o maior legado que vai ficar registrado na sua vida, são os valores que você ensinou para pessoas. Valores, irmãos. Isso aí é fundamental para nossas vidas. Porque quando eu registro valores, eu gero memória. Irmãos, eu lembro a primeira vez que eu vim na Igreja Batista Pinel de Vicente Carvalho. A primeira pessoa que veio foi a pastora Leia, convidada pela Maria, né, que era a nossa vizinha, irmã do Marcos está ali. Nós fomos lá na Tambaú. O pastor Jesus fazia uma semana que ele tinha chego. E eu estava viajando, me corrija se eu estiver errado. Eu estava em viagem em Santa Catarina a serviço. E eu tinha me desligado da igreja a qual eu pertencia, que nós éramos da Congregacional Jesus Vive. E nesse período, ela foi na igreja ali convidada pela Maria. Quando eu voltei, se não me falha a memória, o culto lá era na segunda-feira. Não era segunda-feira, o culto lá? Acho que era segunda ou terça, né? E depois teve as células que mudou o dia de culto. Mas eram 2 cultos na semana e um no domingo, que eu lembro muito bem. E aí, quando eu cheguei, ela falou: pô, eu fui numa igreja e eu acho que você vai gostar. Mas ela era totalmente tradicional. E quando eu cheguei na igreja, eu gostei. E vão fazer quase 30 anos que eu estou nessa igreja. Já tive vontade de matar, já tive vontade de quebrar, já tive vontade de um bocado de coisa. Mas estou aqui porque eu entendi o propósito. Quando, não vou citar nome, quando alguns irmãos vieram me chamar: vamos sair, vamos para outro irmão, cara, vamos para outro ministério, que não sei o que, lá você vai ser consagrado. Não. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, meu irmão. E eu estou aqui até hoje. Quantos entendem isso, irmãos? Quantos já não passaram por nós e não estão mais entre nós? Por quê? Fala para o teu irmão: porque não entenderam o legado.
brincadeira, irmãos. A geração rebelde vai sempre existir, a geração desobediente, vai ter aqueles que são urubu. Eu lembro muito bem, quando nós mudamos a igreja para cá, não tinha nada, eu fiz o púlpito, eu cortei a mesa de ping-pong do cara, da garotada, e fiz o púlpito aqui, no primeiro culto. E esse púlpito rodou por aí tudo, foi para até lá na igreja lá da Vila Aula. Eu fiz o primeiro púlpito, deu o horário, o pessoal, não tem púlpito. Falei, vamos fazer um púlpito. Lembramos em tudo, mesmo do púlpito. E eu tinha uma tico-tico do meu pai, que ela foi para a glória, né? Levaram na igreja, acho que alguém levou ela para a glória, né? E eu e o irmão Chico aqui, fizemos um púlpito nesse canto aqui. Nem pintura tinha o púlpito, nem verniz tinha. Vocês não conhecem a história aqui, irmão? Vocês não conhecem. Só quem conhece. E aí nós tivemos o culto. Primeiro dia de culto. E aqueles enviados, não vai dar certo. Tem pouca pessoa para o salão tão grande. E falavam para mim, porque eu fui um dos mentores, que eu falei com o pastor Jesus, vamos para lá, cara. E nós viemos, porque ele morava aqui atrás, ele orava, porque tinha um mercado aqui, e depois foi uma casa de evento, né, de show. E quando nós viemos para cá, meu Deus, tão grande. Fala para o teu irmão, já está tão pequeno. Fala para o teu irmão, esquisito, fala assim, está pequeno, meu irmão. Tu não tem fé, pô? Porque quando nós chegamos aqui, isso aqui era enorme, era o mercado. Sabe o que é o mercado? O mercado é grande, pô. E nós olhávamos, e agora? E aqueles que estão torcendo contra? Fala para o teu irmão, meu irmão, Sambalate, Tobias e Gesem tem que existir na nossa vida, pô. Senão a gente nunca vai reconstruir os muros. Eles têm que fazer parte da nossa vida, pô. E eu te pergunto, cadê eles? Aponta para o teu irmão e fala assim, ainda bem que você está aqui. Tem que crer, meu irmão, loucura. Loucura, meu irmão. Primeira placa que nós colocamos aqui, eu pendurado. Eu não tinha esse corpinho de bailarino espanhol, tá, irmão? Aqui. Aí contratei um irmão para colocar escrito, Igreja Batista Penel, não sabia. O cara travou lá em cima. Ô Deco, estou travado aqui em cima da igreja. Falei, o que foi? Meu irmão, eu tenho medo de altura, cara. E agora, eu conheço, estou trabalhando, cara. Talvez o pastor Jesus, a pastora Liliane, os irmãos mais antigos, não sabem de nada disso, irmãos. Sabe quem fez o púlpito aqui? Eu, o Carlos, que nem crente era, o irmão Jesus, o José, e um pedreiro que depois colocou a Peniel numa ação trabalhista. Lembra dele, pastor Jesus? Acho que era índio. Ele abandonou. Quem foi o pedreiro-chefe? Eu. O púlpito saiu assim, irmão. Mas eu tenho certeza que você pregou, cantou louvor nesse púlpito torto. Fala para o irmão, isso é legado, cara. Isso é legado, cara. Por isso que eu venho bem pouco aqui. Eu sou igual ao Roberto Carlos, venho uma vez por ano aqui, igual o Panetone, né? Mas eu gosto de vir aqui porque eu tenho história daqui, irmãos. Tem história. E essas histórias não podem ser apagadas. Quantos entendem isso? Quantos entendem isso? Repita comigo, a maior riqueza que eu vou deixar não é material, mas sim, coloca a mão no teu irmão, o que eu estou semeando na sua vida e na vida de pessoas, porque vão marcar memórias, e memórias não se apagam, irmãos. Louvor pode subir aqui. Eu não vou demorar para você não enjoar da minha cara, que amanhã você vai me ver de novo. Eu quero que você saia daqui, quando nós falarmos em legado a partir de hoje, são 3 frases. Olha para o teu irmão e fala assim, são 3 frases, bem curtinha, que você nunca mais vai esquecer. A primeira dela é crer. Repita comigo, crer. Por quê, pastor? Porque o Senhor é o único Deus verdadeiro. Segundo, decidir. Irmãos,
Nós estamos vivendo uma geração que não decide nada. E nós precisamos treinar. Estava conversando até com o Alex. Tu vai tirar foto? Vamos tirar. Porque tem ângulo, irmão. Meu nariz é grande. Eu fiquei sabendo que estou ficando meio careca aqui. Pega alguns ângulos, não fica legal. Então, nós precisamos, de uma geração diferenciada, irmãos. Sabe por quê? Antes da pandemia, Deus me deu uma visão e um sonho. Eu falei isso na nossa igreja. Quando a Bíblia diz, ela diz assim, que nós teremos uma geração de profetas. Quem é a geração de profetas? Eu vejo que são os nossos filhos. Porque a Bíblia diz assim, que o filho, o que é? Ele é? Na mão de quem? De Deus. Se teu filho estiver no lugar certo, na posição certa, o Senhor pega ele e fala assim. E aí nós estamos vivendo a fase da geração fraca. Me perdoa, tá? Mas é uma geração que parece que ela não starta algo, ela está sempre naquela dependência. E o culpado, o Alex está aqui, eu estava conversando com ele, ele falou, pô pastor, no tempo que o senhor era militar era de um jeito, hoje é de outro, porque é uma geração, na verdade, que parece que nós não demos continuidade naquilo que nós aprendemos. Eu lembro de quantas vezes, eu tinha 13, 14 anos, eu era uma criança praticamente, eu saía com a minha carteira de trabalho, no centro de Santos, indo em loja, para ver se eles iam admitir alguém. E quando a gente não arrumava emprego, a gente ia bater saco de 5 quilos no antigo Açúcar União. Quando não tinha serviço no Açúcar União, a gente ia fazer papel de bagre na estiva. E todo mundo adulto, porque naquela época ninguém via a idade de ninguém, você ficava balançando tua carteira, até o cara te pegar ali para você trabalhar. E essa geração de hoje é uma geração fraca. É uma geração que tem medo de desafios. Se você me acompanha no Instagram, a cada 2, 3 vezes eu coloco algumas frases que Deus me dá, tá, irmãos? Aquelas frases não vêm da minha cabeça, é Deus que me dá aquelas frases e eu escrevo. E tem uma dessas frases que eu coloquei, dessa geração. E por que essa geração é assim? Porque os pais estão terceirizando a vida física do filho e a vida espiritual do filho. Se nós não startarmos esses jovens, nós não vamos ter mais igreja. Porque hoje já virou moda, ontem nós estávamos conversando lá em casa, lá numa janta, e a gente está falando sobre isso. As igrejas que querem estar só na internet. As igrejas que querem estar só virtualmente. O pastor, se não tiver 10 mil, 15 mil, 30 mil pessoas de seguidores, ele não é um pastor evidenciado, irmãos. E aí a gente perde esse contato, né? Eu quero te abençoar que você canta muito bem, tá, menina? E aí, o que acontece? A gente perde esse contato aqui, ó. Esse contato aqui com esse garoto, eu nem conheço, não sei nem de quem ele é filho. É filho de quem? Teu? Ó, tô velho. Tu perde esse contato, cara. Porque esse negócio de virtual não é para a igreja, meu irmão. A Bíblia diz, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. A Bíblia fala sobre mesa, sobre ceia. Não dá para ceiar, eu aqui e o outro lá em São Paulo. Sem contato, sem comunhão. E nós estamos perdendo isso. Meu irmão, se você é aquele crente de domingo, passe a ter fome e sede de vir numa quinta-feira também. Para mim, para esse cara aqui, culto tinha que ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Pô, pastor, que é isso? E o cansaço? Cansaço? E no mundo? Se cansava no mundo?
Eu era diretor de escola de samba, rapaz. Eu não me cansava, meu irmão. Desfilava à noite, fazia matinê ainda para a molecada cantando, à tarde. Meu filho pequeno aqui, ó. Tenho fotos disso. Eu guardei para o pessoal falar, não valeu a pena, cara. Aí você, culto sábado, culto domingo, e tem que vir de manhã. Meu irmão, quando o teu carro acaba a gasolina, se você não abastecer, ele para no caminho. Aqui é um tanque de gasolina. É aqui que você se abastece, é aqui que você se alimenta. É aqui, cara. Não tem outro lugar, queridão. Não tem outro lugar. Pô, pastor, mas eu estou cansado. Estou cansado. Meu irmão, eu estou com os 2 joelhos ruins. E eu prego. Estou aqui, eu estou sentindo dor. Mas eu prego. Eu prego porque eu creio num Deus que eu sirvo. Não me canso, irmãos. Eu e minha esposa já batemos mais de 120 anos, eu e ela juntos, os 2 juntos. E ela chega para mim, ela fala, cara, a gente não para. Paro. Ontem nós fomos dormir quase 2 horas da manhã. Hoje levantamos de manhã cedo. Já saímos. Estou aqui, vou vir amanhã de manhã cedo de novo, depois eu tenho um culto à noite. E estou aí, cara, eu não paro. Porque o Senhor é a minha força. É minha fortaleza. É Ele que me sustenta, meu irmão. E você é um jovem. Não vou, estou cansado. E quando você está cansado, o diabo está cheio de artimanha por aí, meu irmão, levando nossos filhos para os gargalos da vida aí, para o poço da vida. Uma família de joelho. São os filhos erguidos, irmãos. Uma igreja firme. Meu irmão, eu sou apaixonado em pregar, gosto de pregar. Às vezes quando a minha esposa, eu cancelo várias agendas, que a minha agenda é ela que faz. E ela fala, pô, tu vai sair de novo? Sabe por quê? Eu saio. Porque aquilo que Deus me deu, eu quero distribuir para as pessoas, irmãos. Aquilo que Deus me deu, eu quero lançar. Se Deus me deu essa unção, eu quero derramar sobre a tua vida. Se você me vê como referência de marido e mulher, vem conversar com a gente abençoa. Mas eu não posso parar. Eu não posso parar, irmãos. Eu não posso. Porque esse é o meu chamado. Não quero ir para a igreja hoje. Pergunta para ela, quantas vezes eu falei para ela, não quero ir para a igreja hoje. Às vezes a gente está cansado em casa, toma banho e vamos embora. Daqui a pouco já toma um café no posto de gasolina, já está na igreja. Está aqui, eu estou com o meu líder aqui, é só perguntar para ele. Uma vez ele estava na porta da igreja e falou, pô, pastor, como é que o senhor aguenta? Sei. Ou melhor, eu sei. É Deus. Se você não crê nisso, você nunca vai deixar um legado. Meu irmão, meu filho viaja muito. Viaja muito. E às vezes chega em casa, pai, estou cansado. A gente vê ele a cada 15 dias praticamente, né, Léa? E ele chega, pai, estou cansado. Tem um trabalho com jovens, não para, viaja. Ele viaja muito, irmão, viaja muito mesmo. E ele, pai, eu estou indo pregar. Pai, estou indo não sei o quê. Tem uns jovens não sei o quê. Pai, tem um jovem para aconselhar. Tem aquilo outro. Aí eu vejo que eu estou deixando um legado, irmãos. É claro que eu não quero morrer. Se tiver de morrer, amém. Eu sei para onde eu vou. Mas se eu morrer, vou morrer feliz. Porque aquela semente que eu lancei vai dar frutos. Tudo que você está ouvindo aqui, e a minha vida, irmãos, a minha vida é dessa mulher aqui. Nós vivemos um testemunho vivo. Quer ter dúvida? Eu moro na rua Cubatão 155, apartamento 52. Pergunta para o zelador, que não sei se tem zelador aqui, mas todo zelador é fofoqueiro, sabe da vida do prédio todo. Pergunta para o meu zelador quem sou eu e quem é ela. Pergunta quantas vezes nós já saímos na mão lá dentro do nosso prédio. Pergunta para ele. Pode ir, você tem liberdade. Sabe por quê? O que eu prego, eu vivo. E o que eu vivo, eu prego. Prego, choro. Não gosto de chorar na frente das pessoas, porque um cara do meu tamanho não pode chorar muito, não. Senão eu vou falar, está ficando fraco. O melhor lugar para chorar é debaixo do chuveiro, que ninguém vê que é lágrimas, irmãos. É a estratégia que eu estou te dando.
E quando você sai, o que foi? Estou forte. Pergunta para minha esposa, o que eu reclamo para ela? Às vezes as pessoas me veem, acham que eu não tenho sentimento, não tenho dor, não tenho tristeza. Tem, irmãos. Tem. Mas na minha posição de líder, você nunca vai me ver de cabeça riada. Porque eu quero deixar um legado. Eu quero deixar um legado de pessoas fortes. Eu quero deixar um legado de referência. Eu quero deixar um legado de referência. As pessoas falam, poxa, pastor, o senhor é diferente. Esses dias eu fui numa reunião e eu vi isso. Meu irmão, ao mesmo tempo que dá vontade de falar, show de bola. Aí aquela responsabilidade sobre a minha vida aumenta. Uma pessoa conhecida na cidade falar assim, o senhor é um homem de referência aqui na cidade. Sabe o que é isso? Legado, obediência, temor. E não sou melhor do que vocês, nada. Quero ser menor do que vocês. Mas ninguém pode falar de mim. Pode falar que não gosta de mim, é um direito que a pessoa tem. Mas não vem falar do meu caráter. Porque isso eu recebi do meu pai. Eu recebi do meu pai. E tomei posse daquilo. Recebi. E coloco em prática, irmãos. Ninguém precisa gostar de mim. Você só precisa me amar, irmão, mais nada. Porque a Bíblia não fala sobre gostar, a Bíblia fala sobre amar. Gostar, não sou obrigado a gostar. Mas nós temos que nos amar. Quantos entendem isso? Diga amém. Pastor Jesus, posso orar? Cadê o pastor Jesus? Foi para a glória? Está aqui. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Quero que você cante aquele último louvor. Cadê o cara do baixo? Vem para cá, rapaz. Está esperando o quê, meu irmão? Irmãos, legado a gente conquista. Como é que eu conquisto? Sabendo de quem eu quero o legado.